É o caso do protagonista da história, Dom, que foi escolhido aleatoriamente por um jogo e acabou se tornando esse pequeno e fraco monstro ou duende selvagem. Embora tudo isso tenha uma explicação, que é o fato de que, enquanto Dom aproveitava seu videogame favorito na vida real, chamado Tianqin, ele passa a tarde em uma partida bastante normal com seus colegas, onde tem a missão de derrotar milhares de slimes de nível 1. No entanto, como era entediante matar um por um, o Prota, como líder, cria uma estratégia que reúne as pequenas criaturas com um pouco de isca e as derrota com um único ataque. E isso é tão eficaz que à tarde ele já tem a missão de nível 31 concluída. O problema para Dom é que, quando cada um recebe seu baú, os outros ganham armaduras ou itens valiosos. O protagonista só se depara com a mensagem do jogo, convidando-o a fazer parte deste mundo, então ele acha que é uma brincadeira? Mas quando ele rejeita a mensagem, acaba sendo sugado por um vórtice que o leva para outra área do mapa. Mas não como um jogador, e sim como a criatura personagem não jogável mais fraca de todo esse mundo de fantasia, e com a surpresa de que, por não ter inventário, ele não pode voltar para sua vida real. Tudo é um caos para ele. Agora ele não consegue derrotar nem mesmo um único slime de nível 1. Mesmo assim, o Prota é um estrategista experiente com muitos anos de vivência no jogo. Ele tem truques para fazer os novatos enfrentarem os duendes que ele ainda não consegue vencer. Enquanto isso, ele se dedica a ganhar experiência por assistências, ou seja, por ter criado a batalha. É assim que ele alcança o nível 2, algo raro para esse tipo de personagem não jogável. Ele até consegue pegar alguns súditos, incluindo o slime que o derrotou. Por isso, o surgimento dessa anomalia está chamando a atenção dos jogadores da capital. Especificamente o cavaleiro que vimos no começo e que se encarrega de humilhar Dom e matá-lo algumas vezes. Por isso, o novo objetivo de Dom é se tornar forte o suficiente para derrotar o cavaleiro. Por isso, durante seu tempo na floresta, ele se encarrega de derrotar todos os tipos de feras que aumentam seus atributos, chegando até o nível 20, acompanhado de duendes. No entanto, ele sabe que seu futuro está na cidade, na qual por enquanto não pode entrar, já que ainda é um personagem não jogável, então precisa encontrar outra maneira. Enquanto conhecemos a garota da série, Lyn, que é uma nova jogadora com quem vemos a grande árvore de habilidades que o jogo possui, e onde ela decide ser uma invocadora iniciante. No entanto, por algum motivo que não sabemos, ou será que os NPCs da floresta estão ficando fortes demais para esses novatos? Tudo isso porque o Prota está formando uma comunidade de esqueletos, duendes e seja lá o que for, aos quais ele está aumentando o nível, tornando-os fortes e inteligentes. Até mesmo em missões que foram feitas exclusivamente para jogadores, Dom está quebrando o jogo, embora às vezes de maneiras estranhas. O Prota agora tem seu próprio esquadrão, com o qual está ganhando muito dinheiro. Mas aqui ele decide deixar os NPCs evoluírem por conta própria, pega sua parte dos lucros e procura outra forma de se tornar o mais forte. Mas agora na cidade. Para isso, ele justamente encontra o campo dos invocadores, onde está a pequena Lyn, como a novata que não entende nada. Então Dom, ao ver isso, decide usá-la para seus planos. E como ele é um personagem não jogável, acaba conseguindo que a garota o adote por acidente. E embora no começo ela não queira, ela percebe como o protagonista possui vasto conhecimento sobre o jogo, o que seria útil para ela, sem que ela saiba o quanto isso é bom para ele, que agora tem uma dona com quem pode entrar no reino. E embora do seu jeito, Dom vai percebendo que pode se dar muito bem com essa garota. O problema é que eles ainda não sabem que estão sendo investigados por essa dupla misteriosa, e que parece ser forte. Por enquanto, eles mantêm o objetivo de subir de nível o mais rápido possível. Mas primeiro, Dom decide ir ao Templo das Profissões, onde troca seu personagem não jogável duende por um de vampiro, com uma aparência mais imponente, mas trazendo uma nova mensagem do sistema, dizendo a ele que tudo o que acontece é decidido por alguém importante no jogo. Isso o deixa pensativo. Enquanto o duo misterioso de antes, com outra aparência, tenta convencer Lyn de que o protagonista só está usando ela, e que assim que ele conseguir o que precisa vai se livrar dela. No entanto, essa garota é bastante ingênua e só fica muito triste. Mas é aqui que Dom, com sua nova aparência, não só deixa claro para a garota suas intenções, como também jura nunca abandoná-la. Então, ponto negativo para a dupla misteriosa. Então, por enquanto, os protagonistas aproveitam um pouco a cidade até que se deparam com um exame para escolher os mais fortes do reino. E por que não ganhar alguns prêmios? Algo que chama a atenção de Lyn, que agora se sente confiante com Dom como seu mascote. O problema é que, quando vão se registrar, aparece o cavaleiro e objetivo do protagonista para tentar menosprezar a garota e levá-la para o seu grupo, ao que o protagonista se encarrega de defendê-la. Embora ainda seja uma mascote, então desafia o cavaleiro para um combate no qual, com seu novo nível 34, ele o derrota completamente.
Na verdade, ele perde todo o respeito da cidade, pois seu inimigo é apenas um personagem não jogável. Então a vida dos protagonistas parece melhorar, especialmente após salvarem uma loira mal-humorada. Ela o recompensa com um manual que tem as melhores dicas para a prova que está por vir. Mas antes vemos como Link está cada vez mais apegada ao protagonista, que para ela continua sendo um personagem virtual. Mesmo assim, ela descobre coisas sobre ele que a agradam, como o fato de ele ser líder de uma comunidade de feras, que está avançando rapidamente na floresta em apenas 3 dias. Então Dom deixa a garota confortável, mas não revela que também é um jogador, e não pode fazê-lo. Embora, claro, ele acredita que no mundo real deve haver muita gente esperando pelo seu retorno. Mas sua família está radiante com seu desaparecimento. No trabalho, ele é o mais dispensável de todos. Mas enfim, o homem é forte e por hora deixa a moça aos cuidados de seus súditos. Enquanto isso, ele finalmente pode usar suas habilidades de vampiro para subir alguns níveis, tarefa que está cada vez mais fácil para o protagonista, então ele passa alguns dias na floresta. E temos um problema com Lynn, que se sente abandonada pelo protagonista, mesmo quando sai do jogo e se encontra com sua amiga na vida real. Ela conta como há um personagem não jogável em seu jogo favorito que está ignorando ela. Algo louco que deixa a garota intranquila justo quando ela volta pro jogo e o protagonista termina seu treinamento. Ela procura rapidamente por Lynn, explicando tudo o que aconteceu e de quebra lhe dá alguns itens valiosos que coletou das feras mais poderosas. E aqui, depois de todo o processo de registro, os protagonistas recebem uma mensagem dizendo que foram aceitos e que, além disso, estão na 8ª posição entre os mais poderosos. Embora a garota esteja no nível 10, o protagonista supera o nível 40. Isso acaba ajudando os protagonistas, já que as pessoas que eles encontram o subestimam por sua aparência. Além disso, na entrada do lugar, eles encontram a loira de antes, que também acabou sendo uma guerreira importante com braços mecânicos. Mas aqui eles recebem as boas-vindas ao evento pelo lendário Mestre King, que está mais duro que qualquer um, mas é o mais poderoso da região. Então explicam para eles que o exame consiste em 3 provas, uma de coleta, outra de habilidade e a última de invocação. Para isso, mesmo tendo equipes tão fortes como rivais e pertencendo a famílias tão importantes, o protagonista decide cuidar sozinho da coleta de um tipo de caudas. Enquanto isso, as garotas ficam responsáveis pela prova de habilidade, onde a loira se destaca devido a seus braços mecânicos. O problema é que a dupla estranha de antes continua observando-os e desta vez vai atrás do protagonista. Mas essa prova acaba sendo moleza para Dom, que com seu nível 60 como fera, em pouco tempo completa os objetivos necessários. Já que não só sua força, mas também suas estratégias são melhores. Então, com um tempo extra, ele decide ganhar um dinheiro. Então ele começa a perseguir outros jogadores, vendendo para eles a oportunidade de passar na prova, mas cobrando preços exorbitantes. No entanto, isso acaba funcionando para ele, já que parece ameaçar seus possíveis clientes. Até mesmo o gato misterioso aparece aqui, que também acaba sendo enganado. Enquanto isso, as garotas estão tentando usar sua habilidade para conseguir as engrenagens em uma prova que consiste em montar diferentes artefatos. Então, tá indo muito bem. O problema é que Dom, depois de encher a conta de sua dona com moedas de outras pessoas, encontra um rival que estava fazendo exatamente a mesma coisa. Já que, de acordo com as regras, esse ato não é proibido, só é nojento. Então, quando pensávamos que eles iam ter uma grande briga para ficar com os clientes, acontece que esses dois, no último momento, acabam se aliando para roubar ainda mais, usando estratégias e encenações para convencer as pessoas a comprar coisas que elas nem precisam mais. Por isso, na todo esse sucesso e o quanto ele se torna requisitado, o protagonista começa a chamar a atenção dos grandes jogadores que existem na região, que sem entender muito bem, dão respeito ao protagonista pelo que ele está conseguindo, apesar de ser simplesmente o personagem não jogável mascote de uma participante, ficando até mesmo na mira do que mais tarde conheceremos como as divindades da escuridão. O caso é que entre esses grandes jogadores, eles recebem a visita da milionária, que quer comprar itens da prova, e acaba levando tudo, já que para ela não importa o preço nem o dinheiro. Sim, ela fica encantada com a personalidade do protagonista e quer comprá-lo como seu mascote em algum momento. No entanto, Dom não é o único que rouba objetos que outros precisam, já que Juan, que é o outro integrante da dupla misteriosa, está ficando com engrenagens da segunda prova que não deixam as garotas avançarem. Além disso, ele não demora muito para sabotar também o protagonista, colocando seus próprios clientes contra ele. Já que um só não é problema para o protagonista, mas se todos se juntam, vira um caos completo, difícil de controlar. Então Dom não tem escolha senão fugir com seu novo companheiro. E já que tudo da primeira prova terminou, ele aparece na frente de Lynn, com uma avalanche de inimigos atrás dele.
Enquanto a garota descobre todas as suas más ações, Wan tenta novamente separá-los, causando sua invocação. No entanto, não funciona, pois essa garota é muito leal. O protagonista, aproveitando a área aberta, derrota vários inimigos graças às suas habilidades físicas superiores. Além disso, seus poderes de vampiro facilitam muito as coisas para ele, apesar de levar uma bronca no final. O importante é que as garotas quase terminam as invenções da segunda prova. Então, para não atrapalhar, Dawn deixa o urso com suas amigas, enquanto leva todos os caras que os perseguem para uma área afastada. Inclusive investigando quem foi o autor de tudo isso, infelizmente ele não descobre a tempo e é encurralado por muitos inimigos. Wan, de maneira astuta, muda de lado e começa a ganhar a confiança do protagonista, pelo quão forte ele é e porque de alguma forma quer trazê-lo para o seu próprio time. E quando Dawn, depois de dar uma grande surra nos outros participantes, fica sem energia, Wan pula para salvá-lo, propondo que em troca do resgate ele se junte ao seu time. Mas Dawn nem sequer pensa e recusa a oferta porque está comprometido com Lin. Algo que Wan não suporta, então automaticamente trai o protagonista, abandonando-o sem energia e contra vários inimigos. Assim como Lin, que sem apuros, pois querem linchá-la por ser a dona do vigarista. No entanto, e embora parecesse o fim para os protagonistas, as coisas não podem terminar aqui. E Lin invoca o slime que conseguiu na aldeia dos duendes, que parece inofensivo e uma piada em batalha. Mas rapidamente assume a forma do fisiculturista mais bombado que possa existir. Ele assume o controle da situação, sendo muito forte, e mostra que a garota tem muita sorte. Enquanto isso, o prota resolve sua situação simplesmente escolhendo a opção de voltar para sua dona. Vantagens de ser personagem não jogável. Então agora Wan é vítima do próprio plano, porque agora eles não só odeiam Dawn, mas também a ele por tê-los traído. Então o prota volta para sua equipe e eles se organizam para acabar com todos os inimigos, o que é um sucesso. E eles terminam a prova de mecânica, embora com criações bem estranhas. Mas o importante é que é válido. E nesse momento aparece a esposa do urso, que é essa garota bonita que está responsável pela prova de invocação de selos. E por serem um grupo, acabam completando as 3 tarefas, valendo para todos. Além disso, Dawn só nesse momento descobre que os espiões que o seguiam eram o gato. Mesmo assim, bem devagar, mas o fato é que o grupo consegue o 2º lugar nessa primeira prova. E uma tarde na praia, onde eles podem descansar e, por que não, flertar um pouco. A milionária tenta novamente comprar o protagonista, mas ele recusa a grande quantia de dinheiro. Aqui eles aguardam a segunda prova, que será à noite com os 50 classificados. É apresentado para todos como o típico jogo de Among Us, com algumas missões extras onde cada um tem sua identidade como assassino, vítima ou herói. Então, por enquanto, o protagonista, analisando a situação, sabe que deve buscar as melhores alianças e não confiar em ninguém, porque pode ter surpresas. Como com Wan, que também passou e está entre os classificados, por enquanto ele tem um novo objetivo, que é enfrentar a última prova para ver quem fica com os grandes prêmios que todo mundo quer, mas que só uma equipe vai levar. Por isso, Lin começa com um papel de vidente, podendo ver com a identidade de alguns jogadores. E como esse casal tem alguns problemas com o gato da primeira parte, ele é o primeiro que eles descobrem como um dos assassinos. Então Dawn aproveita a situação para se vingar. E embora o inimigo seja muito escorregadio quando está encurralado, ele usa todas as suas habilidades de ninja. Mas Dawn é muito mais forte, mesmo com aliados desse calibre. Então, com a ajuda do slime injetado por Lin, eles o capturam. E depois de brincar um pouco com ele e obter as informações, já que, como sabemos, ele é de Quas de Egu, que traiu o protagonista e parece esconder ainda muito mais coisas. Mas eles não conseguem muita coisa com o gato e simplesmente acabam com ele, eliminando-o da competição. Embora ele não desapareça do jogo, ele fica como um espectador fantasma, contando tudo o que aconteceu com Dawn para o seu chefe. A questão é que aqui os protagonistas se reencontram com suas equipes, que por sua vez também eliminaram outros assassinos, ganhando pontos para avançar no ranking. Então Yegu não perde tempo e tenta se aliar a Su, representante de uma das famílias mais importantes desse mundo, tentando convencê-lo com informações sobre os protagonistas e outros jogadores próximos. No entanto, Su não aceita por enquanto. E é aí que, por acaso, ele encontra o protagonista, de quem desconfia imediatamente como impostor e decide atacá-lo. Donald, percebendo a intenção assassina do albino, coloca Lin em segurança e decide enfrentá-lo. De maneira astuta, já que menciona o nome de um feitiço explosivo, que acaba sendo apenas uma barreira de gelo que confunde Su e dá um pouco de tempo para que o casal possa escapar. No entanto, isso desanima um pouco o protagonista, que não esperava se sentir tão encurralado por um rival. E é Lin quem o motiva, além de demonstrar toda a lealdade que tem por ele.
E justamente o lado estratégico do protagonista é algo que interessa a Sui, que agora quer recrutá-los para sua equipe. É assim que chegamos ao dia seguinte, onde toda a equipe se reúne e, apesar de terem bons pontos, sabem que ainda falta algo. E é aí que aparecem dois jogadores que vimos há muito tempo querendo se juntar à equipe. E depois de se conhecerem um pouco, a garota acaba sendo bastante séria e focada. E o outro é um bobo, que confunde Dawn com sua mãe, bem estranho. Então essa lealdade pode ser útil para eles mais tarde, completando assim a equipe de batalha. Mas aí aparece Su para oferecer ao protagonista uma vaga em seu time, só que de forma bastante arrogante. De acordo com a tabela de classificação, o líder tem quase o dobro de pontos do segundo colocado, o que são os protagonistas. Porém, a loira intervém para esclarecer ao albino que eles não se importam com sua pontuação, pois isso pode mudar. E o herdeiro não deixa de ser um jogador igual aos outros. Por isso Dawn intervém, acalma as coisas e aceita conversar com Su. Apesar do ego, ele tenta convencer o protagonista a se juntar ao clã, o que não é uma má opção devido à sua relevância. Mas quando percebe que teria que se submeter e seguir ordens, Dawn, com sua clássica confiança, acaba recusando. E é aqui que o herdeiro mostra sua carta de vitória, que é uma das armas lendárias que existem no jogo. A primeira que vemos são objetos especiais, obtidos apenas nos níveis mais altos. Algo que ele sabe de sobra, e mesmo tentando não se deixar afetar, sabe que seu time está em desvantagem nessa situação. Então, com a ajuda da motivação de alguns de seus companheiros, ele começa a bolar um plano para tirá-los dessa situação complicada. Para isso, ele procura misteriosamente alguns aliados. Por isso, ele fala primeiro com a milionária, que embora continue interessada em comprar o protagonista de uma forma que já está até ficando obsessiva. A única coisa que Dawn consegue propor a ela é uma aliança, onde ela fornece alguns de seus guerreiros e o protagonista fica encarregado de conseguir para ela um mascote tão astuto quanto ele. Eles chegam a um acordo, mas há uma surpresa. E Dawn acaba propondo uma trégua ao próprio Yegu, percebendo desde o primeiro momento a falsidade dos dois. Tanto para deixar os problemas no passado, quanto para os acordos que possam fazer. Mas mesmo assim acabam unindo forças por enquanto. Para planejar uma emboscada contra Su, onde Dawn vai facilitar as coisas para que o líder maligno seja o primeiro do ranking. Apesar da armadilha, ao término da reunião, o protagonista busca mais um aliado, que não é nada menos do que Zen, outro herdeiro das famílias mais importantes e eterno rival de Su, que também possui sua própria arma lendária como sacerdote. Propondo algo parecido ao que fez com Yegu e que vai nos dando pistas do que o protagonista está buscando. O desejo de vingança do personagem o leva a aceitar e dar forma ao plano de Dawn, que, naquela noite, o plano é executado quando encontram Su na praia, iniciando um combate desigual devido à espada do inimigo. Embora, é claro, existam níveis dos quais Su só pode usar o primeiro por ser tão jovem. Então, se o protagonista começa a usar suas técnicas de combate, não só com sua aparência de vampiro, mas também como duende esqueleto, podendo separar partes do seu corpo. Além disso, a ajuda da equipe reunida por eles também soma. E justamente muito perto do local está Zen, carregando sua arma, que é a Caixa de Pandora. Por isso, Su percebe isso, e sabendo que é a única coisa que pode contrariar sua espada, decide acabar com o ritual. Porém, cada membro da equipe entra na luta, e mesmo que no último instante tente usar sua espada, o número de aliados é imenso. E o Slime de Lin é quem acaba salvando a situação, deixando que o poder da Caixa de Pandora seja liberado, dando um aumento temporário de poder para Zen, com o qual seu poder não faz o menor sentido. Então começa o combate definitivo entre os líderes das famílias mais importantes. Em um nível tão alto, em que o protagonista só pode ajudar, com alguns ataques que acabam enfurecendo Su, que libera o selo de sua espada, o que o torna ainda mais poderoso, mas faz com que ele perca a razão. Por isso, ataca o protagonista com tanta raiva que se esquece de todo o resto. E mesmo que Dawn acabe gravemente ferido, arriscando sua vida. Isso já fazia parte do plano, e aparece Lin como sua dona para lhe dar a vitalidade que faltava. O que, junto com seu ataque de gelo, dá uma oportunidade perfeita para Zen dar o verdadeiro golpe final, que acaba eliminando Su completamente da competição, que em seus últimos instantes só consegue reconhecer a habilidade daquele conhecido como o personagem não jogável mais fraco. No entanto, embora a ordem do ranking mude, isso só é revelado no dia seguinte, onde, para surpresa de todos, Yegu fica em primeiro lugar, o qual, como se suspeitava, tinha seu próprio plano em mente. E é que Zen, após usar a habilidade de sua caixa, fica totalmente vulnerável, algo que Yegu já sabia e não perdeu tempo para atacá-lo de surpresa e ficar com todos os pontos, já que o líder maligno também é um dos impostores nesta prova. O resultado não surpreende tanto o protagonista, que já esperava algo parecido. Mesmo assim, eles precisam agir.
Então Dom reúne sua equipe onde todos esperam que Yegu se esconda para guardar seus pontos. No entanto, o Prota sabe que as coisas serão diferentes, já que toda a equipe que ele reuniu, somando os pontos de cada membro, tem o mesmo nível que o top 1 no ranking. Então provavelmente esse cara não vai perder a oportunidade de garantir sua vitória ganhando mais alguns pontos. Então, o Prota já tem uma nova ideia e começa a contar um plano de emboscada contra Yegu enquanto seu subordinado está ouvindo, algo feito de propósito para que ele leve uma informação falsa ao seu mestre. Além disso, Dom se certifica de que ele acredite que Lin tem um papel de vítima e que seus pontos são os mais valiosos. O que é importante para mais tarde, já que à noite Yegu não aguenta esperar e depois de descobrir o plano de Dom, decide atacá-los. Onde a princípio temos uma luta bastante equilibrada. Enquanto o protagonista finge proteger Lin, isso faz com que o inimigo se interesse mais pelos pontos dessa garota e mostre mais do seu poder, que parece estar se contendo, derrotando a maioria dos jogadores e até lidando com a força bruta do slime. Então Lin fica bastante encurralada, o que ainda está dentro dos planos do protagonista. Então Dom começa a usar seu melhor nível, tanto nos ataques quanto na estratégia. Já que quando Yegu parece ter tudo sob controle, o protagonista surpreende com sua aparência antiga, separando partes do corpo como se fosse um esqueleto, com as quais, em um ataque surpresa, parece derrotar o inimigo. No entanto, obviamente isso não termina aqui, e é que o impostor é muito mais forte do que se esperava. Com uma adaga indestrutível que muda de forma, não é difícil para ele derrotar todos, aqueles que cruzam o seu caminho, e quanto aos mais fortes. Ele os prende em uma jaula feita justamente com a terceira arma lendária que o cara escondia e que subjuga completamente aqueles que toca. Então Link fica desprotegida, mas felizmente na hora certa a loira aparece para ganhar tempo, acabando gravemente ferida por causa disso. Então aqui aqueles que estavam presos se motivam e usando a força bruta conseguem sair da jaula. E embora tenhamos alguns sacrifícios, principalmente o grandalhão, o Prota chega a tempo para a batalha, onde impede que ataquem sua dona, até mesmo descobrindo a identidade de Yegu, que para surpresa de todos tem a mesma aparência que o Prota. Isso distrai Dom e deixa Link com um ferimento mortal que parecia dar uma vitória clara ao inimigo. Mas aqui está a surpresa, já que segundo as regras, entre assassinos não se pode atacar. E a garota todo esse tempo também era uma impostora. Então, Yegu, que não sabia de nada disso, acaba sendo penalizado. E todas as suas estatísticas são reduzidas a 50%, deixando-o em um estado muito vulnerável, e onde acaba perdendo todos os seus pontos, deixando assim o Prota e sua dona como os indiscutíveis número 1 na prova. No entanto, nem tudo é bom, já que no último momento Yegu aproveita para dizer algumas coisas comprometedoras sobre o mundo real do Prota. Como se o conhecesse em relação aos seus pais, que não o querem, e ao seu trabalho, onde o substituíram um dia depois. Algo que obviamente o deixa pensativo, ainda mais com a aparição de Liyue, a terceira herdeira das famílias mais importantes do jogo. E parece querer atacar o protagonista nos últimos 30 segundos, então ele decide proteger sua pontuação. E temos uma transição bastante confusa, onde não sabemos o que aconteceu. E chegamos diretamente à divulgação dos resultados, onde de fato os protagonistas são os vencedores da prova de admissão. O que é bastante surpreendente para uma dupla que era basicamente a mais fraca e desequilibrada de todo o torneio. Assim, eles garantem a entrada na grande academia de guerreiros e uma pista para alcançar o final deste jogo de realidade virtual. No entanto, o Prota decide não ficar com essa informação só para ele e a revela para todos, já que para ele foi mais uma vitória coletiva. Mas enquanto lia o pergaminho, que na verdade é um poema bastante confuso, ele percebe que tem uma marca igual a que recebeu quando reencarnou como personagem não jogável. Por isso, começamos a ver apenas perguntas somadas ao que realmente aconteceu com Liyue, já que a garota nos últimos momentos não atacou o protagonista, mas sim fez um pacto com ele, obrigando-o a uma reunião após a cerimônia. É nesse momento que a garota começa a dar pistas sobre o que está acontecendo, fazendo com que Lin vá embora primeiro. Que essa a única jogadora real entre os 4, pois os demais, inclusive o protagonista, são NPCs, algo que não alegra muito a garota. Mas enfim, vamos para essa reunião onde Liyue, que é totalmente um personagem do jogo, começa a falar detalhes do mundo real como se conhecesse, relatando como no passado cuidava de um casal de jogadores, que para os NPCs são como viajantes de outros mundos que podem estar online ou não quando quiserem. No entanto, ela se apegou ao casal e ao ver que eles se conectavam cada vez menos, começou a suspeitar. Percebendo um dia que um dos dois jogadores havia morrido na vida real, algo confuso para ela, porque segundo as regras do seu próprio mundo virtual, ele simplesmente deveria reaparecer como qualquer outro personagem não jogável, mas ela entendeu pelo choro da garota que estavam falando de coisas totalmente diferentes.
com um mundo onde você só tem uma vida. Com a ajuda de outros NPCs e do grupo de líderes da escuridão, eles descobriram que se trata de uma realidade distinta, pela qual todos esses personagens do jogo sentem grande curiosidade. Especialmente com o Prota, um humano que reencarnou como personagem não jogável. Assim, o ideal dessa garota é formar uma equipe com a qual todos esses personagens possam viajar para outra realidade. Algo que acaba sendo problemático para o Prota, já que poderia ser a saída dele, mas não é. Então, antes de aceitar, ele apenas retém a informação. Agora, precisa investigar mais a fundo o que está acontecendo, para poder sair de uma vez por todas dessa realidade virtual, que parece envolver os criadores do jogo. Então, por enquanto, Dom e seu grupo só podem continuar subindo de nível e avançando nesse jogo de fantasia. Após o sucesso da primeira parte do humano preso em seu jogo favorito e que acaba como o duende mais fraco, trago a continuação para aqueles que gostam dessa história, que assim como seus personagens, continua subindo de nível. E bom, depois do final dessa primeira temporada cheia de uma boa tensão, com a besta esqueleto retornamos ao mundo de fantasia após alguns anos. E quanto ao nosso protagonista? Ele fez novos amigos, mas também ganhou alguns inimigos. Por exemplo, o velho esquilo que junto com essa garota tenta atacar a fortaleza do protagonista. Na verdade, eles contavam com um grupo maior de pessoas, mas todo mundo desistiu. E o motivo é simples, ao chegarem praticamente a uma cidade muito mais imponente do que as cabanas que conhecíamos. Na verdade, o lugar está tão preparado para qualquer ataque que, enquanto o protagonista joga cartas, bem relaxado com um novo amigo chamado Q, a ameaça leva uma bela surra de diferentes tipos de bestas esqueleto que devolvem essas criaturas humilhadas. O esquilo só pensa em pedir ajuda à milionária, aliada do protagonista, principalmente de Ki. Então a pequena criatura acaba sendo exibida no meio da cidade do Prota, que ele mesmo se encarrega de administrar. Com o crescimento, a cidade está atraindo diversas raças, rivalizando até com a capital. Ainda assim, o jovem protagonista tem outros compromissos, deixando que suas duas reais cuidem de tudo. Enquanto isso, junto com Ki e Bolhas, que aparecem no local, viajam para a academia, onde, lembrando, ganharam as entradas depois de um torneio difícil. Apesar de alguns penetras, ele chega à pedra que medirá sua habilidade e, consequentemente, seu nível, onde alguns surpreendem com uma afinidade mágica tão alta, próxima de 100%. O que só é conseguido pelo protagonista, que se sente o fera, a máquina. Mas mascotes como ele geralmente têm essa porcentagem, enquanto sua mestra acaba tendo um bom resultado. Embora não seja o esperado para os 10 melhores guerreiros, é suficiente, por isso, cada grupo é enviado para seus quartos. Bolhas desfruta de um lugar luxuoso com todos os confortos imagináveis, enquanto os mascotes são amontoados em uma espécie de estábulo. No entanto, Bolhas pede ajuda ao protagonista no meio da noite. Preocupado, ele se vê obrigado a destruir a entrada procurando pela garota. No entanto, como na maioria das vezes, nada dá certo para ele. E liberta quase 200 pets que estavam presos para que no dia seguinte, Bolhas. Após um mal-entendido noturno, ela levanta de sua cama luxuosa e recebe reclamações de que seu bichinho causou caos na academia. E está trancado neste momento junto com o vice-diretor, que o repreende. Não só pelo material, mas também pelo dano a estudantes e professores. Algo que merecidamente leva à sua expulsão do local. E embora a garota tente acalmá-lo, ele não presta atenção, muito menos a milionária, que só sabe subornar. O protagonista, usando sua lábia, convence-o de que tudo ocorreu devido a uma emergência com sua professora. Ainda assim, ele admite seus erros e se compromete a ser o único capaz de cuidar de todas as mascotes. O vice-diretor, com sua astúcia, consegue acesso a toda a academia devido a algo que chama sua atenção. Caso algumas criaturas sejam difíceis de encontrar, sua habilidade com as palavras se destaca. Assim que elas vão embora, o próprio diretor reconhece em Protag a certeza de que ele será muito importante no futuro. É assim que os diretores lhe dão liberdade para reunir as criaturas como ele achar melhor. Dom usa métodos pouco éticos, dando inteligência a alguns deles. Para liderar suas espécies, ele os força a reconstruir o lugar que devastaram. Ele faz uma reunião com os donos para que vejam as condições às quais seus animais estão submetidos. Por isso, em menos de uma semana, tudo já está resolvido, o que é uma alegria para o diretor. A academia volta ao normal, então agora ele permite que seus alunos também se reintegrem, sendo o momento de conhecer quem será a mentora da equipe. No início, vemos uma mulher gentil que poderia ter melhorado significativamente a vida deles. Na academia, no entanto, ela está sozinha. É a assistente da verdadeira mestra. Uma mulher bastante imponente que desde o início deixa claro para eles que não vão ter uma experiência agradável.
Além disso, ela sabe que o Prota ainda precisa encontrar 2 mascotes, sendo o primeiro um fantasma bastante complicado e nada menos que o mascote mais poderoso de todos. Ela então os força a resolver a própria situação, mas antes disso, faz algo. Treinamento que mostra que o Prota está muito abaixo do nível e que todos da mesma forma ainda têm muito a melhorar. No meio da academia, eles decidem o que fazer com a busca. E é graças ao urso que eles conseguem uma pista importante de que o fantasma costuma dificultar a vida dos jogadores novos. Apaixonar-se facilmente é sua maior fraqueza. Por isso, a melhor ideia que eles têm é transformar o cara mais masculino em uma garota, o que não é nada agradável para o protagonista. Mas que por algum motivo acaba atraindo a criatura que, mesmo sabendo que era uma armadilha, não consegue resistir ao seu impulso. E fantasias bem estranhas, para falar a verdade. Por causa disso, a milionária ganha tempo suficiente para aprisioná-lo. Apesar de estar trancado com o urso e sabendo que é um homem, ele não parece se opor muito. Porém, ele ainda tem mais um objetivo, que parece familiar para o protagonista, pois era exatamente o tipo que cuidava das criaturas naquela noite. E por algum motivo, o fantasma sabe como encontrá-lo. Então Burbujas usa seu poder, que agora está bem mais forte, para obrigá-lo a ajudar. Mesmo assim, tirar a informação desse fantasma é complicado, então eles usam sua necessidade de carinho, por isso Dom. Faz com que todas as criaturas ao redor o ignorem, algo que o afeta e faz com que o fantasma ceda à pressão de se sentir sozinho. E ele mesmo, por meio de suas lembranças, conta tudo. Como ele viveu muito tempo na Ilha dos Demônios, onde se dedicava a assustar qualquer jogador novato que quisesse cumprir as missões do jogo. No entanto, um dia apareceu um garoto muito medroso que chamou a atenção da criatura, já que nunca fugiu apesar do medo. Mesmo quando se aproveitava da sua ingenuidade para enviá-lo ainda mais para o perigo, ele aceitava sem se opor, confiando cegamente em qualquer um. O interesse do fantasma por Shaoitos aumentou, e mesmo que inicialmente tentasse expulsá-lo da ilha, o jovem aparecia cada vez mais, explorando e compartilhando momentos juntos o máximo possível. No entanto, o jovem falava sobre coisas preocupantes, como estar deitado em uma cama de hospital, algo que a criatura não entendia. Mas só de vê-lo triste já bastou para quebrar a promessa que fez a si mesmo, de não ser mascote de ninguém. Fazendo um pacto com Shao para viajar pelo mundo juntos, e eles conseguem isso até certo ponto visitando todo tipo de lugar. No entanto, durante um evento organizado pelo fantasma, o menino não consegue segurar as lágrimas ao ver algo tão bonito confessando o que acontece em sua vida. E é que o menino na vida real está internado em um hospital, com uma doença tão grave que só lhe dão 2 meses de vida. E mesmo que ele não tenha medo de morrer ou de ser esquecido, já que tem o apoio dos pais e do amigo. Ele não quer deixar de aproveitar as coisas que fez até agora, frustrando um fantasma que não entende o que significa a morte. Se todos neste mundo de jogo revivem, o caso é que passa mais um tempo em que a criatura procura uma forma de resolver o problema. Ele tenta usar truques ou bugs do jogo, mas não consegue nada, apenas é atingido enquanto seu amigo agoniza. Ainda assim, o diretor entende pelo que ele está passando, e um dos seus cientistas tenta salvá-lo com uma poção estranha. E mesmo que não funcione, já que é uma pessoa real, os NPCs desse jogo parecem ser mais animados do que imaginamos. Alguns têm consciência do que são e sabem da natureza dos humanos fora do jogo. Portanto, de certa forma, a alma desejada está em algum lugar do jogo graças à poção. Então isso motiva um pouco o fantasma, que decide esperar por seu amigo, enquanto passa anos procurando um pouco de carinho. Por isso, o protagonista, depois de ouvir tudo isso, aceita que a criatura se torne seu ajudante, com todos os problemas que isso possa causar. Por conhecer a cultura e as perversões humanas. Ainda assim, é alguém importante porque conheceu o mascote que falta, um macaco tão perigoso que foi capaz de matar seu mestre. No entanto, curiosamente, esse ser não se esconde. Ele está bem relaxado em uma sala de aula qualquer, já que gosta de aprender. Enquanto isso, a equipe planeja como devolver o mascote ao seu lugar. No entanto, eles não poderiam ser mais óbvios com o barulho que fazem. Então, Dom e suas grandes ideias fazem o fantasma procurar seu conhecido, que não o maltrata, mas o manda vir mesmo assim. Ele ou toda uma equipe não voltará a ser escravo de ninguém. Na verdade, ele mesmo confronta o protagonista e Dom tenta convencê-lo de que vai garantir que eles façam as atividades que antes não deixavam ele fazer. Se ele quiser estudar, ele poderá fazer isso. No entanto, a fera está ciente de que o protagonista não está entendendo e só busca o próprio benefício, algo típico dos humanos. Assim, o macaco ciente de certas coisas fica irritado e usa seu poder, o que é muito perigoso, já que leva o grupo a ilusões do passado dos protagonistas. Começando pelo urso e sua antiga vida, onde ele podia jogar videogame enquanto aproveitava a companhia de uma esposa bonita. Mas os problemas financeiros por ser tão preguiçoso e a desaprovação dos sogros fizeram com que sua esposa o abandonasse, que é o maior medo que ele tem.
O mesmo para a milionária, que vemos que entrou no jogo com os recursos do pai dela, com o intuito de atrair um novo público do qual possam lucrar. No entanto, ela passou tanto tempo jogando que se esqueceu do trabalho, o que a levou a uma humilhação pública por parte do seu pai, que tirou tudo dela e deu ao seu irmão. E por último temos a lembrança de Bolhas, que sempre foi a garota tímida e afastada da sala, que era constantemente intimidada sem limites. E quando ela pensou ter encontrado sua primeira amiga, para quem poderia falar sobre sua diabetes e corpo frágil? Essa pessoa usa todas essas informações para ridicularizá-la com seu grupo de valentões que levam as coisas ao extremo. Portanto, o poder do macaco é muito contaminante para a mente. Ainda assim, Dom aparece em outra realidade, onde agora deve enfrentar seus próprios súditos. Mas ele está consciente da ilusão e não se deixa enganar, já que há alguns erros nas informações que o macaco comete. Agora mais consciente, ele deve lutar enquanto seguimos com Burbujas, que graças ao seu slime musculoso, ele consegue lembrar que sua amiga nunca foi assim. Pelo contrário, na vida real ela sempre a defendeu do bullying, conseguindo quebrar o selo. Assim como o urso, que duvida da atuação de sua falsa esposa, já que ela nunca se importou com a opinião dos pais sobre o marido vagabundo. Todas essas ilusões vão desmoronando, inclusive a da milionária, que simplesmente aguentou toda a ilusão falsa porque estava entediada. Por isso todos aparecem nesta realidade. O protagonista luta com força contra o macaco, enquanto Dom provoca a criatura usando seu ódio pelos humanos, fazendo-a perder o controle. Enquanto isso, o protagonista controla mais a luta. Por isso, depois de uma sequência em equipe, eles conseguem reunir poder suficiente para rivalizar com o inimigo, destruindo essa última ilusão que os mantinha presos. Embora o protagonista não saia muito bem dessa, lembremos que se trata de uma besta esquelética. Com um bom golpe, o rival revela seu verdadeiro rosto. Embora ele fuja do local, o prota deixa passar, já que o inimigo sente empatia por Ki e não consegue continuar lutando. E depois de compartilhar um pouco de comida, ele conta um pouco sobre por que odeia os humanos com uma lembrança, já que sempre foi um escravo à venda por causa da qualidade de sua raça. Na verdade, o vendedor era o avô do esquilo que acaba morrendo por causa de um cliente bastante imponente que roubou sua mercadoria. E durante anos esse líder o usou para cumprir seus trabalhos como assassino, para os quais foi torturado durante o treinamento. Algo tão severo que sua mente se acostumou apenas a receber e cumprir ordens, sem se importar mais com o bem ou o mal. A confusão está em Yu, uma garota desastrada, porém alegre, que ele conheceu durante uma missão. Por isso, ao vê-la tão indefesa, ele prometeu ajudá-la. O que para o macaco no começo era recuar por outra pessoa, sem saber que em pouco tempo isso se tornaria a única coisa que o faria seguir em frente. Por ser da família do chefe, eles passaram muito tempo juntos, criando um vínculo inquebrável. Até o grande dia, quando a própria criatura viveu uma experiência tão traumática que a fez desejar nunca tê-la conhecido, se fosse para sofrer desse jeito. Uma história que, mesmo incompleta, comove a todos, principalmente porque a milionária descobre mais um fato. Yu parece já ter falecido. É assim que retomamos a reunião da equipe. É quando a ruiva traz a má notícia de que, depois de investigar no mundo real, descobriu que Yu faleceu há alguns meses. Algo que um personagem de videogame como o macaco não entende. Mas ele se lembra do último encontro com a garota, no qual ela, como sempre, o tratava muito bem. A ponto de preferir passar fome e conseguir para ele uma de suas frutas favoritas, que ela escondia por meses. Então o macaco prometeu que eles iriam trabalhar duro para poder comprar tudo o que quisessem no futuro, algo que Yu aceitou, com a condição de que o macaco aproveite um pouco mais a vida. Ele faz isso, pois no dia seguinte inicia um treinamento com o único objetivo de obter poder suficiente para proteger a garota quando ela voltasse a se conectar. No entanto, os dias passam e isso nunca acontece. O único que se conecta é o chefe, ao qual ele tenta perguntar sobre a garota, mas este age de forma violenta, o afasta, aparentemente bastante irritado e reclamando de um olho. Um dado importante. Ainda assim, tratando-se de Yu, ele não desiste até que de tanta raiva, arranca a informação, confessando que ela não vai voltar porque ele a matou. Algo que para um personagem de videogame não faz sentido. A morte não é algo real, então fica sem respostas. Mas por ódio, ele acaba cometendo o pecado pelo qual seria sentenciado como um animal de estimação perigoso. E agora, por mais que ele acabe se submetendo ao protagonista, essa garota pode ser a única com informações sobre o que realmente aconteceu com sua amada. E é que a milionária ela explica para ela que esse outro lado, como eles conhecem, é o mundo real, onde Yu era uma simples menina com um meio-irmão fracassado, que um dia chega bêbado e frustrado por ser motivo de riso das mulheres e tenta abusar da pequena. Felizmente, a menina consegue ferir o olho dele e escapar,
mas não o suficiente. O cara alcança e agora, tomado pela raiva, acaba empurrando-a por uma escada onde ela acaba morrendo. Uma dor que renasce na criatura, agora como um desejo de vingança. Porém, o mundo real não é como um jogo, e a milionária promete a ela que a justiça será feita da maneira como se faz justiça no mundo real. Isso parece convencê-lo, mas não totalmente. O fato é que o trabalho para o diretor está feito. Ele tem todos os seus bichos de estimação, apesar das complicações. No entanto, não há descanso, já que na cidade próxima apareceu uma pista sobre a missão principal do jogo. E ninguém melhor do que a equipe para cuidar disso, o que causa suspeitas em bolhas. Já que nem sequer conseguiram estudar um pouco na academia, como se estivessem sendo testados para algo maior. E o Prota está mais do que ciente disso. Algo que confirmamos graças ao diretor e seu aliado, o doutor que vimos antes, que está muito interessado na vida real. O que pode ser perigoso, já que Justo dá um comprimido para o macaco que também fazia parte desse plano, para que ele possa de alguma forma viajar para o outro mundo e realizar sua vingança. Mas por enquanto vamos com a equipe para a nova cidade, onde todo mundo escolhe tarefas em busca da pista. E embora Dom consiga ficar com uma, trata-se de uma situação estranha, onde eles devem fazer para que um hotel tenha o mesmo sucesso de antes, porém o que parecia uma tarefa comum será muito além do esperado por eles. Então eles chegam ao lugar em uma situação bastante deplorável, até mesmo sombria, pode-se dizer, na qual sua velha recepcionista chamada Mau Mau os recebe, mesmo sabendo o motivo da visita deles. Não será nada fácil reorganizar o lugar, já que por nenhum motivo eles podem usar dinheiro para se ajudar. Tudo deve ser fruto do trabalho e esforço do hotel. O problema é que, além deles, o lugar está cheio de espectros esperando em seus quartos. Porém, isso não é muito problema, já que o protagonista não pode ser atacado em sua verdadeira forma esquelética. Embora ele seja um pouco assediado, mas para isso ele tem os selos de bolha que acabam salvando ele. E os outros espectros em outros quartos, na verdade eles são bem fracos ou simplesmente não são maus. Tanto que depois de tê-los sob controle, eles acabam ajudando a deixar o lugar completamente brilhando. Mas Burbujas acaba encontrando uma foto bem curiosa, na qual aparece a dona do hotel com o que parece ser seu namorado da época. No entanto, eles não prestam atenção e os espectros vão embora do lugar, com exceção de Hank, que é a única criatura que está presa a essa área. Isso é um problema para atrair público, somado ao fato de que a milionária paga para algumas pessoas irem. Mas a velha acaba descobrindo e expulsa todos, então não resta outra opção a não ser investigar um pouco sobre o passado dela. Mas tudo o que eles têm é uma foto. Felizmente, Jane reconhece o Moreno como seu dono, criando um novo mistério e desbloqueando uma missão oculta que pode ser a chave neste ponto. Então eles aceitam ajudar o morto-vivo a descobrir quem ele é. Na verdade, aqui o Guiô aparece de novo, que não sabe quem é o cara, mas o reconhece pela cor da pele e certas marcas. Que vem de uma tribo ao leste do continente. Que junto com Link, que é o cara dos contatos, conseguem um barco para começar a viagem até a ilha, onde acontecem duas coisas. A primeira é que Burbujas agradece por poder viajar por esse mundo tão grande. Que além disso tem pessoas como Mal, que parecem ter vivido uma vida inteira apesar de serem NPCs e têm suas próprias personalidades. Inclusive, para ela, o protagonista é o mais interessante que conheceu no mundo e se não fosse um personagem do jogo, será que gostaria de conhecê-lo na realidade? Deixando o clima tenso porque o Prota sabe e todos nós sabemos como as coisas são. No entanto, aqui eles são atacados aparentemente por pessoas da tribo, o que não chega a ser um problema para guerreiros tão fortes por causa do grande poder do Link. O barco acaba sendo destruído e todos acabam naufragando em lugares diferentes, sendo que o azar do protagonista é acabar em uma espécie de prisão junto com um monte de criaturas e mascotes. Enquanto isso, Bolhas é capturada e levada até a Rainha Ming, que a reconhece como alguém importante. Do outro lado, que servirá para a grande celebração que eles terão em breve. Então eles a libertam e lhe dão todo o conforto possível, já que parece que os intrusos que estavam faltando agora apareceram na praia. Sendo Link quem menciona que antes havia uma parte da tribo que tratava bem os turistas. Mas pelo jeito que as coisas estão e como estão sendo perseguidos, isso se deve à troca de líder e isso é algo importante. Até mesmo os mascotes que estão com o protagonista. Eles mencionam que a própria caverna, ou essa prisão em questão, foi criada depois da guerra civil entre as duas facções que existem nessa tribo. Os bárbaros conhecidos como os Man, que apoiam as divindades e tratam bem as criaturas mágicas. E os liderados por essa garota chamada Mink, que não suportam nenhuma criatura e querem o poder tudo para eles mesmos. Sendo esta última a vencedora, a atual líder do lugar,
a qual baniu todas as criaturas e prendeu as 4 bestas sagradas que, por causa de seu poder, foram acorrentadas. Como essa tartaruga que o protagonista encontra e que só está esperando o dia em que vai morrer. Felizmente, Bolhas não ficou totalmente parada e aproveitou o tempo para conseguir algumas informações, encontrando a localização do protagonista e enviando o fantasma para ajudá-lo. Enquanto isso, Donk desperta a besta guardiã, que inicialmente se mostra bastante insuportável para ser franco. Mas seu irmão, mais tranquilo, explica que isso ocorre por estarem tão perto da morte. Por isso, o protagonista se propõe a ajudá-los, mas um simples mascote de nível 3 não poderia fazer muito, certo? No entanto, Dong tem um plano. Seu companheiro fantasma pode entrar nas restrições ou correntes e quebrá-las. O que é oportuno, já que a criatura está a caminho, embora pare para ajudar a loira Eileen a escapar, conseguindo ainda ser capturado e justamente levado para a caverna. Então, enquanto ele chega, Dong parece bastante confiante e decide ajudar os 4 guardiões, recebendo um objeto-chave que será útil mais tarde. Então, primeiro eles vão até a prisão da grande ave fênix, que encontram com bastante facilidade graças ao slime de bolhas, que também foi preso. O problema é que é um passarinho bastante indefeso, porque quando seu ciclo de epicidade se completa, ele começa de novo do nível 1 e sem memórias. Mas o Prota aproveita isso para convencê-lo de que ele é sua mãe e que o ajude daqui pra frente. Enquanto isso, a loira já está na frente da caverna, mas a entrada está sendo guardada por muitos soldados de Ming. Felizmente, o uso da força é algo pouco prático, mas permite que a garota chegue até o selo interior. Mas isso alerta a grande líder, que ordena que todos sejam capturados, já que o dia da grande celebração está chegando, quando ninguém mais poderá questioná-la. Depois de absorver os 4 guardiões, que, como sabemos, para ela são apenas ferramentas. Enquanto o Prota encontra o dragão verde, basicamente o guardião mais forte, e que não está muito otimista em relação à situação. Mas ao ver o objeto da tartaruga que deram para o Prota, ele acha que há uma chance. Além disso, o fantasma surge na hora certa para libertar a criatura. Claro, como sempre, em troca da primeira mulher que lhe interessar. E mesmo que agora estejam livres, faltam poucos dias para a celebração e eles precisam que alguém de fora quebre o selo. Então o Prota pega os 4 objetos-chave, já que o dragão tem o último guardião dentro dele. Algo estranho é que graças a isso ele consegue escapar do lugar com uma nova missão muito importante. E embora a loira não consiga quebrar o selo, ela consegue encontrar um esconderijo do que restou dos Man. Com um holograma do próprio Mant, o homem da foto que eles estão procurando, explicando assim os pecados do povo de Min. Já que há muito tempo ele era apenas um jovem simples, desejoso de conquistar o mundo, pois era um dos candidatos a liderar a tribo, junto com os Man. No entanto, justamente um barco foi atacado pela parte má da tribo, deixando como sobrevivente uma indefesa Mau Mau, a quem Mant resgata graças ao seu animal de estimação. E embora a garota esteja um pouco perdida pelo que aconteceu, rapidamente percebe que pode confiar em Mant. Apesar de trocarem a roupa dela, depois de ganhar confiança, a garota cozinha para eles com um tempero delicioso. Graças ao fato de que o sonho dela é montar um grande hotel no futuro, um sonho que não é para amante. Mas o amor à primeira vista muda a mentalidade e depois de 6 meses eles ficam cada vez mais próximos, inclusive durante as reuniões da tribo. Ele descuida de suas obrigações, deixando tudo nas mãos de sua rival chamada Yun, que também era candidata, mas que está apaixonada por ele. Por isso, ela se preocupa com o que tanto o estava distraindo. No entanto, era simples. A número 1 vem antes da número 2. E mesmo que conhecer a cidade principal pela primeira vez o encha de ansiedade, a garota rapidamente deixa de se preocupar e tem a melhor tarde da sua vida. No entanto, Mau Mau confessa a ela que depois do que aconteceu no barco e de ter fugido dos pais, não tem para onde ir e precisa trabalhar. Então Mant decide se juntar a ela e ajudá-la a tirar a ideia do hotel do papel, mesmo que ele tenha que se curvar para conseguir isso. Enquanto isso, na tribo, acontece a traição de que Ming decide acabar com o líder dos Man pelas costas, para ficar como única governante, e sobretudo o poder de subjugar todas as criaturas mágicas. Por isso, ela obrigou Yun a eliminar seu principal rival. E embora ela não quisesse fazer isso, sua mestra se encarregou de enchê-la de um ódio falso. Enquanto isso, Mau Mau está feliz por finalmente ter aberto seu hotel, mesmo que no momento não tenha clientes. Ainda assim, Mant a motiva e até diz que vai renunciar às suas obrigações na ilha. Mas é nesse momento que Jun, enviada para matá-lo, os interrompe. Mas ela decide primeiro torturar um pouco a garota por ciúmes. E embora não possa atacá-la diretamente, porque essa garota parece não ser tão comum quanto parecia.
Ela consegue amaldiçoá-la, fazendo com que envelheça rapidamente e perca suas memórias de tempos em tempos. E tentando resolver isso ao dar uma segunda chance ao seu amado, para que ele implore a Ming para não matá-lo. Mas depois de ver o que sua suposta amiga acabou de fazer e o destino de sua garota, ele decide usar a técnica proibida, e faz com que sua alma abandone seu corpo, escapando para longe para tomar algum recipiente. No entanto, a garota, em algum tipo de último ato de bondade, deixa que Manti vá embora, já que ela tem o corpo de que precisa para sua mestra, deixando assim de lado, mas com muita inveja da mulher que tirou dela o que ela tanto queria. Voltando assim para os dias atuais, onde há poucos dias da celebração, Min só falta o último ingrediente que ela não tinha conseguido e é a garota de outro mundo. Ou seja, Burbujas, para sacrificá-la assim e obter poder suficiente para se tornar a imperadora que pode dominar não só a ilha, mas todo o continente. Por isso, a situação só piora e ela precisa agir rápido. No entanto, até aqui vai a primeira parte do resumo, que está bastante interessante e estamos prestes a entrar na última parte. São os últimos capítulos, porém se batermos a meta de 4.000 curtidas, vocês terão no mesmo dia aqui neste canal. Da minha parte é só isso. Esse anime começa como os grandes animes, deve começar com um grupo de aventureiros tentando caçar algumas feras. Contudo, todos eles têm algo estranho. E é que, ao ver suas diferentes atitudes, descobrimos que são novatos que chegaram a este mundo depois de serem simples estudantes. Por isso, o medo e o ego de alguns começam a criar grupos onde os fortes se aproveitam dos fracos, como esta garotinha chamada Kobato, que precisa se submeter à irmã Tesoura. Entendem? Para não acabar morta com um nível tão baixo como o que ela recebeu. Recordando-se da única pessoa que a protegia na escola. Um cara comum, mas gentil, chamado Mimori, que, como vemos, logo depois também chegou a este mundo. Mas ele foi descartado pela deusa que trouxe todos eles, por ser o mais fraco. Mas como chegamos a isso? Basicamente com um grupo de alunos que durante a excursão escolar nos mostram seus papéis na classe. Desde o valentão que se aproveita de ser amigo dos populares, a inteligente mais gentil, as que não ligam pra nada, a presidente bonita, o perseguido ressentido e, claro, os populares. E acima de tudo, o protagonista Mimori. Um cara traumatizado, que não gosta de chamar atenção por ter vivido o abuso dos pais por tanto tempo. Todos eles são enviados, no mesmo dia, para um novo mundo, onde são recebidos pela linda deusa Vicious. Ela explica que eles são os heróis destinados a acabar novamente com a Era do Rei Demônio. Ninguém quer fazer isso, mas é a única maneira de retornarem ao seu mundo. E além disso, eles podem aproveitar o status e o ego de serem os heróis deste mundo. Então, os mais problemáticos, como o Valentão, são enviados para avaliar seu ranking. E já que o cara consegue um sólido ranking A, ele não acha tão ruim ficar neste mundo, né? E assim, com a maioria dos seus colegas conseguindo rankings bons, até mesmo perfeitos, como o cara popular ou a presidente. Sendo a surpresa, o garoto que sofria bullying acaba tendo uma energia sombria e se tornando o herói mais poderoso que pode ser invocado. Tudo muito bem, mas com tantos prodígios aparece o protagonista e fica com o ranking E, basicamente o cocô. Então a benevolente Vicious inventa todo um ritual onde os mais fracos são enviados para uma masmorra para melhorarem. O que eles realmente desejam é sua morte, e seus companheiros não o ajudam. Porque ele sempre foi um ninguém e um zero à esquerda, e que seja devorado. Ninguém se importa, nem mesmo Yasu, que mesmo sabendo como é ser humilhado, e que já dependeu do protagonista, aproveita o momento para fazer o mesmo. O protagonista relembra a violência do pai em um festival de humilhação. Combinado com o desprezo de uma mulher que não o conhece, mas sabe que ele é um lixo, sem tentar esconder isso. Então todos esses sentimentos que ele reprimiu para não voltar a ser desprezado, realmente não serviram para nada. Já que importa, ele não tem mais nada a perder, e aquela verdadeira personalidade que ele escondia? Para não desagradar ninguém, ele explode, xingando a deusa de todas as formas e aconselhando que o melhor é que ele não sobreviva para a masmorra, porque ele não deixará nenhum desses lindos fantoches inteiros sendo enviados para a masmorra dos rejeitados. Sem que ninguém se importe além da presidente que tenta fazer alguma coisa, mas no final ela não consegue. É assim que Mimori chega à sua nova casa, onde é recebido por criaturas gigantes desejando sua carne. No entanto, acontece que sua habilidade não é tão inútil quanto a deusa pensava, dando-lhe alguns segundos para paralisar as feras e envenená-las. No entanto, seu nível é tão baixo que os usos são limitados. Mesmo assim, ele não desiste, pois teme mais morrer frustrado do que o próprio medo da morte. Ainda assim, isso não lhe dará força e ele precisa recuar um pouco, escapando de vez em quando usando venenos nos inimigos, já que não pode repetir o mesmo ataque na mesma criatura. E gradualmente sua energia diminui, com poucas opções.
No entanto, a primeira criatura que ele paralisou e conseguiu envenenar acaba morrendo, encontrando o bug deste mundo. Já que derrotar feras fortes lhe dá muita experiência, subindo de nível e recuperando os ataques que pode utilizar. Basicamente dando-lhe a oportunidade de um ciclo infinito, em que massacra todas essas criaturas em troca de níveis de poder que melhoram até mesmo a efetividade da paralisia e do veneno. Um feito que ele é o primeiro a conseguir, já que o normal seria simplesmente morrer em um ambiente tão extremo e sem comida. Felizmente, o cara consegue pegar alguns suprimentos avançando entre os cadáveres das feras que ele destroça, enquanto ele mesmo perde parte de sua moralidade e está se tornando uma fera. Ele para por um momento para observar os cadáveres presos no local e encontra um sábio misterioso, o qual até deixa uma nota explicando como foi o último herói sombrio, se o herói mais forte foi traído pela deusa e enviado para este lugar quando já não era mais necessário. Apesar disso, ele registra anotações cruciais sobre posições e feitiços, além de um pergaminho secreto com dados preciosos. Mas não tanto quanto as manchas de sangue, avisando sobre o chefe final da área, o Devorador de Almas. O qual, como veremos, é essencial para o protagonista avançar até a saída da caverna. No entanto, não se trata de qualquer criatura, ela tem os movimentos do protagonista calculados, até mesmo quando ele tenta usar suas habilidades, o cara quase perde a mão. E uma vez visto pelo chefe, ele não para enquanto invoca representações do sofrimento daqueles que já matou. O protagonista, ao analisar a situação, começa a ser afetado pelas expressões das pessoas que outrora lutaram pela vida. Então esse chefe tem gostos bem ruins e meio macabros, e o protagonista sabe disso, sofrendo ao ver o final trágico dessas pessoas. Enquanto ele come, Alma contempla a paisagem de sofrimento. Algo que Mimori não para de alimentar, levando a criatura a um êxtase onde só falta baixar a guarda. Claramente o que o protagonista queria, fingindo um sofrimento que não sente. Ele respeita os guerreiros, mas não se importa nem um pouco. Isso lhe dá uma oportunidade para paralisar a criatura, explicando que o que é necessário agora para seguir em frente e combater a deusa é a maldade, não para salvar este mundo. Seu desejo egoísta é deixar de ser coadjuvante e se vingar de toda a escória. Então, com esse chefe, ele alcança um nível de evolução em que a vítima, envolta em veneno e resistindo, sofrerá muito mais, finalizando a masmorra com mais de 1000 níveis de evolução, onde as almas que não conseguiram agradecem a ele pelo que fez e pelo que ainda tem que fazer. É assim que voltamos ao início, onde os heróis já progrediram neste mundo, embora não para todos, como já vimos. Mas agora essa garota pode ter esperança de que seu herói está vivo, e é em busca da loba disfarçada de ovelha. Ainda assim, em outra área da floresta, vemos os vigilantes sagrados que de sagrados não tem muita coisa, já que estão procurando desesperadamente por uma loira a quem querem abusar, para depois cortá-la em pedaços. Porém, Mimori surge por perto e após sobreviver à masmorra, vangloria-se de que suas habilidades passivas estão mais desenvolvidas do que ele poderia ter pensado, permitindo defender Pig, um slime frágil, mas de bom coração, que dizia acompanhá-lo e vigiar sua guarda pelo caminho. Embora aceite que nessa jornada, o protagonista marginalizado apenas busca vingança contra a deusa que o descartou como lixo. E a criatura deve aceitar que haverá bastante sangue. No entanto, por enquanto vamos com a loira, que já está muito perto de ser alcançada. Assim, antes de esgotar suas forças, ela se prepara para lutar, mostrando-se uma cavaleira imponente. No entanto, felizmente para ela, Mimori acaba encontrando eles primeiro, ao qual os vigilantes o veem como uma presa fácil, nem precisam abusar dele, apenas matá-lo. No entanto, eles são um grupo de fofoqueiros e o protagonista aproveita isso, se distancia e decide que contra a escória sempre funciona a mesma coisa, implorando pela própria vida para que notem sua posição inferior. Mas quando o mais ágil do 4 se aproxima, sua expressão muda e inesperadamente ele paralisa o inimigo, que não pode fazer muito mais além de aceitar o veneno que o protagonista usa em todos e sem se importar com nada, a dose acaba matando-os na hora. Algo que preocupa a loira, pois seus 4 perseguidores foram derrotados. E só sente a presença de uma alma que não é muito forte, mas que lhe causa um medo excessivo. No entanto, nada disso a impede. Memória aparece paralisando a garota, desperdiçando um momento, brincadeira, mas dando a ela tal oportunidade de conversar. E ao descobrir que suas intenções não são hostis, que ela é apenas a vítima em tudo isso, decide tomar como recompensa por salvá-la informações para decifrar o pergaminho que o herói sombrio lhe deixou. E embora ela não saiba de nada, conhece uma bruxa ao norte, na Terra dos Monstros Dourados, que pode ajudá-lo. Essa informação já é suficiente para o que ele precisa, então ele remove o efeito da garota e vai embora do local. Sem falar muito mais, até chegar à cidade mais próxima, Milis, onde ele estava preparado para mais problemas. Ao entrar, ele é mais do que bem-vindo devido à falta de guerreiros na região. O ambiente no local é muito alegre.
Com dinheiro, você não passa aperto, mesmo que pareça tão ruim. Por isso, o Prota decide aproveitar uma bebida à noite, enquanto, graças aos bêbados, acaba descobrindo não só os nomes dos heróis mais fortes do reino, como o grupo dos Dragões Negros, mas também o grande evento para aventureiros. Para o dia seguinte, onde quem limpar a masmorra do local e encontrar suas recompensas, receberá um pagamento muito bom. Será que o protagonista conseguirá um ingrediente poderoso para as receitas do livro encontrado? No dia seguinte, ele se inscreve na missão junto com muitas pessoas. Ele encontra a loira de antes, que está sendo assediada pelo idiota de plantão, que a confunde com uma princesa élfica, algo que ela enfrenta com indiferença. No entanto, ele não esperava que esse rejeitado machucasse tanto o cara, que sai segurando a mão dessa garota. Curiosamente, quando ela encontra o protagonista, tudo muda, ela parece mais aberta, inclusive ajudando-o a procurar os melhores preços para suas armas, algo pelo qual o protagonista acaba pagando para ela, enquanto percebe o quão exausta a mulher parece. Mas o melhor é se retirar sem muitos questionamentos. É assim que ele chega à entrada da masmorra, onde se surpreende ao ver que as criaturas são tão fracas em comparação ao lixão para onde a deusa o enviou. Então, enquanto os outros aventureiros são devorados, ele com um pouco de veneno vai limpando o caminho até que encontra a verdadeira besta, que é o idiota de antes, que, aproveitando a missão e a situação das masmorras, contratam um par de assassinos para abusarem e matarem. A loira inocente foi humilhada por ele diante de todos. A menos que ela suplique muito e se submeta a ele, algo que, evidentemente, o protagonista não vai permitir. E já que essa atitude arrogante traz más lembranças do seu passado, ele deixa que os outros se sintam superiores, e quando chega o momento, os paralisa completamente. Mas dessa vez ele deixa um pouco de veneno. Não para que morram por causa disso, mas para que outro tipo de criaturas se encarreguem de limpar o lugar. Com o som dos gritos deles em seus ouvidos, é assim que o protagonista avança pelos andares mais profundos da masmorra, até mesmo tendo tempo para dormir, como se não houvesse nada ao seu redor. E as coisas ficam ainda mais fáceis, já que até mesmo os outros aventureiros desistem da missão ao saber que as criaturas estão morrendo de maneira desconhecida e temem se contaminar. Tudo por não saberem que o veneno pertence ao protagonista. Então, bem tranquilo, ele chega até a típica sala de chefe de um videogame, onde derrota a criatura de bom nível antes mesmo de ativá-la. No entanto, ele não se interessa pela recompensa do lugar, que parece bem luxuosa, e a deixa para a loira, que precisa mais do dinheiro. Ainda assim, ela não sabe como retribuir tal presente, então decide que será sua guardiã por um tempo, porque basicamente é tudo o que ela tem para oferecer. O protagonista, vendo a insistência dela, acaba aceitando com a condição de que não haja perguntas desnecessárias e que ela se dedique a cumprir a missão. A loira está muito satisfeita e motivada, já que vemos o quão habilidosa ela é com a espada. Descendo um andar, foi descoberto que o protagonista está procurando o material que precisa, provavelmente de uma criatura muito mais forte. Já que, como explica a loira, todas essas feras de olhos dourados são descendentes do Rei Demônio, e por isso dão tanta experiência para os heróis de outro mundo. Informação valiosa, mas como a elfa está quase caindo de sono, o protagonista a obriga a descansar um pouco, descobrindo o motivo de ela não dormir. E é porque realmente esse é o único momento em que ela mostra sua verdadeira forma, como a princesa Elfa Ceras, aquela que o perseguidor buscava. E que é um nome tão importante pelo qual até mesmo o grande grupo de dragões está procurando por ela, e não de forma amigável. É assim que terminamos este quarto capítulo deste anime, que na verdade está bom, tem uma obra muito mais madura do que o Isekai médio. E a música é das boas. Nesse caso é melhor aproveitar a obra, não apenas o resumo. É isso, espero que tenham gostado. 3.000 curtidas para a próxima parte, e como disse meu pai, eu vou embora. Ou pelo menos só mais 4, eu posso nunca terminar.